Muito bem, muito bem. Olá pessoal, como vão? Bom, eu resolvi refazer essa aula, pessoal, porque eu não fiquei muito satisfeito com o resultado, né, daquela nossa primeira tentativa na segunda-feira, em que eu não tinha ainda organizado uma forma de me comunicar com vocês, né? Ou seja, de conseguir explicar essa apresentação que eu enviei, tá? Então, eu resolvi reformular, né, ainda de forma um tanto quanto amadora, né, mais simples, mas eu creio que assim a gente já consegue pelo menos melhorar a comunicação, né, e principalmente a explicação das informações ou dos slides que eu mandei para vocês, beleza? Bom, então, pessoal, nós estamos trabalhando aqui, são as aulas 10, 11 e 12, legal? Essas aulas são denominadas de os grandes problemas ambientais urbanos. Para sintetizar, eu coloquei aqui como problemas ambientais urbanos, beleza? Bom, o que nós temos que entender aqui, pessoal? Toda a nossa conversa até aqui, ela caminhou no sentido da gente caracterizar os ambientes urbanos, caracterizar as cidades. Então vocês vão se lembrar que a gente fez uma retrospectiva histórica, né, do que representam as cidades, como as cidades se constituíram, né, da forma como hoje nós as vemos, nós as conhecemos, né? E nós estabelecemos como um momento histórico super importante para o desenvolvimento das cidades, para a conformação das cidades, né, para a forma como elas se apresentam hoje, o processo de industrialização. Legal? Então, a revolução industrial, que vai acontecer ali inicialmente no século XVIII, ela traz em si também uma revolução urbana, ou seja, você passa a ter alterações muito amplas, muito profundas, muito intensas nos ambientes urbanos em função do processo de industrialização. Ou seja, na medida em que a industrialização ocorre, as cidades vão se adequando, as cidades vão se reestruturando. Lembra que a gente comentou em sala de aula, né? Que industrialização e urbanização caminham juntos, legal? Isso é super importante. Então, são dois fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. As cidades, elas abrigam as indústrias e as indústrias precisam das cidades, né? É nas cidades que a indústria ou que as indústrias encontram a mão de obra. Nas cidades está o mercado consumidor, tudo bem? Nas cidades se desenvolve a tecnologia, tá? Enfim, é na cidade que as condições ideais para o processo de industrialização são encontradas, beleza? Então isso é super importante para a gente fazer uma contextualização inicial. Bom, aí pessoal, o que a gente tem que lembrar aqui também, né? Que é muito importante. Esse processo de industrialização, consequentemente de intensificação do processo de urbanização, ele começa ali no século XVIII, como eu já comentei com vocês, e fundamentalmente na Europa, né? Lembrando que a Revolução Industrial se deu num primeiro momento na Inglaterra, tá? Isso é importante por quê? Para a gente entender que esse modelo de cidade industrial, ou essa forma, né, da cidade industrial, passa a se disseminar pelo mundo na medida em que as indústrias também se disseminam, né? Na medida em que as indústrias se distribuem pelo planeta, elas carregam consigo essa reestruturação urbana. Legal? Isso é super importante. Bom, aí o que acontece, pessoal? Na medida em que a industrialização acontece, na medida em que a urbanização se intensifica, na medida em que a reestruturação dos ambientes urbanos, né, ocorre, as cidades passam a refletir esses processos todos. Dentre esses reflexos, nós temos os denominados problemas ambientais. Por quê? Lembra que eu comentei que nas cidades tudo é mais denso, tudo é mais intenso, tudo é mais próximo, tudo é mais complexo, tá? Portanto, nas cidades, o, o grau de intervenção, né, o grau de transformação, o grau de alteração dos ambientes naturais também será muito mais intenso, muito mais denso, muito mais profundo, muito mais complexo. Legal? Então isso é super importante para a gente poder, repito, fazer essa contextualização inicial para que a gente possa perceber os efeitos ambientais
da industrialização nas cidades. É isso que ele está chamando de grandes problemas ambientais urbanos ou problemas ambientais urbanos. Legal? Então isso é super importante, repito, numa primeira contextualização. Essas primeiras imagens que eu trago aqui, elas já demonstram, né, basicamente o que nós entendemos, né, como grandes problemas ambientais urbanos. Então, por exemplo, a poluição atmosférica, a questão dos chamados resíduos sólidos, né, e a alteração dos ambientes, promovendo a alteração, promovendo mudanças de comportamento dos próprios elementos da natureza, como você vê aqui, uma inundação, um alagamento, tá? A gente vai entender por que isso acontece, beleza? Bom, aqui no próximo slide, pessoal, é basicamente essa ideia que eu acabei de comentar com vocês, ou seja, a cidade industrial que começa a se configurar, o que vem a partir do processo de revolução industrial lá nos idos do século XVIII. Lembrando que nós temos uma revolução industrial, mas que não se restringe única e exclusivamente à indústria. Nós temos ao mesmo tempo uma revolução nas cidades, uma revolução nos transportes, uma revolução energética, tudo bem? Ou seja, um conjunto de mudanças, um conjunto de alterações estruturais, legal? Isso é muito importante a gente perceber. Então, a revolução industrial traz consigo uma revolução urbana. Outro elemento importante que consegue demonstrar para a gente, né, o quanto as cidades elas são intensas é o modelo de transportes, né, chamada matriz de transportes. Nós constituímos uma matriz de transportes voltada para os automóveis, o transporte rodoviário individual. Perceba essa imagem aqui logo abaixo, né? Então, nessa imagem, nós estamos falando de São Paulo, né? Ou seja, nós estamos percebendo uma sobrecarga, uma saturação do ambiente urbano em função da grande quantidade de automóveis, né, que circula pela cidade, beleza? Esses automóveis, eles exigem vias de circulação, esses automóveis exigem estacionamentos, esses automóveis exigem garagens, esses automóveis, eles emitem gases poluentes, tá? Então, esse modelo rodoviário individual, essa matriz de transportes que privilegia o automóvel, é um elemento importante, né, para a gente compreender o grau de saturação do ambiente urbano. E a nossa escolha, a nossa opção histórica, né, por fontes energéticas não renováveis e fósseis, né, fundamentalmente o carvão e o petróleo, tá? Nessa imagem ao lado, você percebe a intensidade ou a gravidade da poluição atmosférica em função desse modelo energético, né, ou seja, o carvão mineral para a geração de energia nas indústrias e o petróleo, né, através de combustível, né, tanto a gasolina quanto o diesel, né, enfim, que são altamente poluentes. Então tudo isso vai contribuir para que as cidades se apresentem, né, com ambientes extremamente alterados e, consequentemente, insalubres, né, impróprios, né, ou seja, incapazes de promover muitas vezes, né, ambientes adequados à saúde humana, beleza? Bom, pessoal, avançando aqui, vamos lá. Um dos problemas, e agora a gente começa a ver exatamente, né, ou mais precisamente, o que representam esses problemas ambientais urbanos, é a chamada inversão térmica, né? A inversão térmica, pessoal, é um fenômeno que ele é comum, tá? Ele não é um fenômeno esporádico, né? Ou seja, que acontece de vez em quando, não. Ele é um fenômeno comum. A inversão térmica também não é exclusiva dos ambientes urbanos, ela pode acontecer em outros ambientes também, porém, nas cidades, principalmente nas grandes cidades, a inversão térmica se torna mais grave. Por quê? Porque ela traz problemas, né, mais expressivos ou mais significativos para a saúde das pessoas, para o bem-estar das pessoas, beleza? Isso é muito importante. Bom, o que acontece, pessoal, numa situação normal? Percebam aqui nessa primeira imagem. Numa situação normal, o ar quente, né, o ar aquecido próximo da superfície,
ele vai constituir as chamadas correntes de convecção. As setinhas aqui demonstram isso, tá? Ou seja, o que são essas correntes de convecção? É o ar quente e leve ascendente, ele sobe, tudo bem? Então, ar aquecido próximo da superfície, ele sobe através das correntes de convecção. Como é que você vê, ou como é que você percebe essas correntes de convecção? Por exemplo, o voo do paraglider, tá? O que é o voo do paraglider? Paraglider é aquele paraquedas, né? Que eles sobem, né? Parece que eles estão flutuando, tá? Ali eles estão usando o que eles chamam de térmicas. O que são essas térmicas? Correntes de convecção. Outra forma de você perceber as correntes de convecção é através do voo de alguns pássaros, principalmente o urubu, né? Quando você observa o urubu girando ou voando em círculos sem bater asas e subindo, ele está se aproveitando dessas correntes, beleza? Chamadas correntes de convecção, tá? Então, é um fenômeno natural, atmosférico, né? Que, enfim, promove a ascensão, a subida desse ar quente e leve, beleza? Muito bem. Quando isso ocorre, pessoal, nós temos a dispersão dos poluentes. Então, esse ar quente, leve, sobe e dispersa os poluentes, beleza? A camada de ar frio se mantém sobre essa camada de ar quente. Então, essa é a situação normal, beleza? A inversão térmica, ela pode acontecer, por exemplo, ali no finalzinho da madrugada, né? Ali por volta de 4 da manhã, 5 da manhã, e ela vai se estender ali até por volta das 9, tá? Isso é normal, como disse, acontece em todos os ambientes, alguns mais, outros menos. Porém, o que vai acontecer? Nos períodos do outono e do inverno, pessoal, as inversões térmicas elas se tornam muito frequentes, ok? E mais intensas. Por quê? Ora, se nós temos, tanto no outono quanto no inverno, uma queda das temperaturas médias, isso significa que há uma dificuldade maior para a formação das correntes de convecção. Então, o ar frio próximo da superfície, ele não consegue formar as correntes de convecção. E aí você tem a inversão, por isso que é chamada inversão térmica, obviamente, entre as camadas de ar frio e ar quente. Observe na situação normal, o ar quente abaixo, o ar frio logo acima. Na inversão térmica, a camada de ar frio fica aqui embaixo e sobre essa camada se constitui uma outra camada de ar quente, beleza? Aí o que acontece? Como não há a formação das correntes de convecção, esse ar frio ele fica estagnado, ele fica parado, circulando próximo à superfície. Como nós falamos de ambientes densamente urbanizados, de grandes cidades, esse ar fica circulando próximo à superfície, carregado de poluentes. É aí que ele traz os problemas que eu comentei, ou seja, principalmente problemas ligados à saúde pública, problemas respiratórios. Destaque para as camadas mais vulneráveis, para as faixas etárias mais vulneráveis, as crianças e os idosos. Tudo bem? Então, esse é o fenômeno da inversão térmica, tá? Super importante. Bom, como resolver esse problema da inversão térmica? A gente não consegue evitar o problema da inversão térmica, a gente não consegue evitar o fenômeno da inversão térmica, mas é possível amenizá-lo, atenuá-lo, tudo bem? Ou seja, reduzindo a poluição atmosférica. Ao reduzir a poluição atmosférica, consequentemente, você reduz a concentração de poluentes próximos à superfície. E aí você consegue atenuar. Repito, não é possível evitar, não é possível conter, tudo bem? Anular esse fenômeno, por se tratar de um fenômeno natural, mas é possível amenizar os seus efeitos, né, sobre a população mais vulnerável, ou seja, reduzindo a poluição atmosférica, beleza? Bom, avançando, outro problema importante, tá, que vai atingir os ambientes urbanos é a chamada chuva ácida, beleza? A chuva ácida, pessoal, ela provém de reações químicas que ocorrem na atmosfera, tudo bem? Essas transformações químicas, essas reações químicas, pessoal, eu jamais vou me aventurar em explicá-las, tudo bem? Isso aí é para a química. Para nós, o que é importante percebermos? Ora,
o que representa esse fenômeno, como ele se constitui e quais são os seus efeitos, ou seja, quais são as suas consequências. Legal? Bom, primeira coisa importante, pessoal, é a escala, né? Ou seja, qual que é a abrangência do fenômeno da chuva ácida. A chuva ácida, pessoal, é um fenômeno de abrangência ou de escala regional. Legal? A inversão térmica normalmente é um fenômeno de escala local, então ele é mais restrito. No caso da chuva ácida, ela é mais ampla. Então nós falamos de regiões industriais, tá? Então, regiões densamente industrializadas, regiões densamente urbanizadas são propensas ao fenômeno da chuva ácida, tá? São gotas de ácido que caem da superfície? Não. É uma chuva com maior teor de acidez, beleza? E aí ela vai promover uma série de desdobramentos. Então o que é importante a gente entender? Você pode ter, como percebam aqui, ó, a imagem, nessa região, a geração da poluição, tudo bem? As reações químicas que acontecem na atmosfera, nas nuvens, e a chuva ácida pode acontecer em regiões mais distantes. Por isso eu coloquei como fenômeno regional, legal? Onde que ele é muito mais comum? Nas grandes regiões industriais. Então, por exemplo, nos grandes lagos, né, lá nos Estados Unidos e Canadá, na Europa Ocidental, tudo bem? Ali nas regiões industriais na Ásia, China, Japão, tá? Ela vai acontecer como já aconteceu, né, ou como acontece, na verdade, né, aqui próximo à Grande São Paulo, tudo bem? Então, nessas regiões, repito, com grandes concentrações industriais, nós temos o fenômeno da chuva ácida, beleza? Aí o que é importante a gente lembrar, quais são suas consequências, os problemas causados. Você tem a destruição de plantações e florestas, o desfolhamento, né, de florestas, as árvores perdem as folhas literalmente, tá? As plantações são contaminadas, a contaminação do solo, a contaminação da água e a consequente alteração de ecossistemas, né, e o comprometimento da água potável, tá? Você tem a corrosão de infraestrutura e monumentos, como pontes, como viadutos, como prédios, monumentos históricos, tá? Com o tempo eles se corroem, tá? Como eu disse, não são gotinhas de ácido que caem do céu, tá? São chuvas ácidas. Então, ao longo do tempo, essa corrosão acontece, beleza? E problemas ligados à saúde, né? Você ter o contato com essa chuva ácida pode lhe causar problemas de pele e problemas respiratórios, né? Por quê? Porque ela é carregada de produtos químicos, beleza? Então isso é muito importante a gente perceber. Ou seja, pessoal, nós estamos falando de um fenômeno, repito, de escala regional, regiões densamente industrializadas e as suas principais consequências, seus principais desdobramentos, beleza? Bom, avançando um pouco mais, outro fenômeno atmosférico importante é a ilha de calor, tá? A ilha de calor, pessoal, significa que você tem determinadas áreas das cidades que as temperaturas, ou onde as temperaturas médias são mais elevadas, legal? Isso você percebe nesse esqueminha aqui, ó, esse primeiro esqueminha. Ó, zona rural, essa é a linha de temperatura. Na zona rural, a temperatura é mais baixa. Quando se inicia um processo de urbanização, que ele chama de zona suburbana, percebam que as temperaturas se elevam. Onde você tem uma certa arborização, olha como a temperatura diminui. E nas zonas urbanas, né, ou intensamente urbanizadas, você tem temperaturas ou médias térmicas mais elevadas, beleza? Nos mapinhas ao lado, esses mapinhas também já caíram no vestibular, tá? Assim como esse esqueminha, nós temos a cidade de São Paulo, né? Ou seja, na verdade, o município de São Paulo. Observem que nessas áreas vermelhas, tudo bem? Em que, nesse primeiro mapa que ele chama de distribuição da vegetação, nós temos pouca vegetação. Percebam que a temperatura da superfície ela é superior. Então, o que isso demonstra para a gente? Demonstra que quanto maior o grau de urbanização, quanto maior a urbanização, tá? Maiores serão as temperaturas médias, ou mais elevadas serão as temperaturas médias. Observe aqui, ó, no sul do município. Aqui nós temos regiões com mata atlântica, né, ou regiões com cobertura vegetal mais densa, consequentemente, observe, as temperaturas são mais baixas, beleza? Então essa é a ideia da ilha de calor, tá?
As ilhas de calor, pessoal, então elas são muito comuns em grandes cidades, tá? Elas são percebidas em cidades menores? São, mas não na mesma intensidade, não na mesma maneira, beleza? Bom, o que causa a ilha de calor? Impermeabilização do solo, asfalto, concreto, tá? Vidros. Isso cria ou isso intensifica um fenômeno, né, de reflexão da radiação solar, né? Vocês vão ver isso na física, chamado albedo, tá? Caiu recentemente no Enem, se não me engano, Enem ou uma das grandes universidades do estado de São Paulo. Então, olha que interessante. A impermeabilização do solo aumenta a reflexão, aquece mais aquela atmosfera. Concentração de prédios dificulta a circulação da atmosfera, a retirada de cobertura vegetal, a concentração de veículos e a poluição atmosférica com gases e partículas que vão aquecer ainda mais a atmosfera, beleza? Então essas são as causas, né? O que leva à constituição das chamadas ilhas de calor. Lembre-se, pessoal, esse esqueminha aqui ajuda muito. Quanto maior quanto mais intensa a infraestrutura urbana, quanto mais densa a infraestrutura urbana, tá? Maiores serão as temperaturas, beleza? Isso é super importante, tá? Bom, avançando, pessoal, outra questão fundamental é a questão do lixo, né? Os chamados resíduos sólidos. Qual que é a ideia central aqui, pessoal? A ideia central é o fato de que nós construímos as cidades, nós constituímos as cidades enquanto áreas de produção e consumo, tá? Principalmente enquanto áreas de consumo, essas cidades ou as cidades, elas vão descartar parte daquilo que é consumido, tudo bem? Então a grande questão do lixo está ligada ao consumo desenfreado, ao excesso de consumo, ao consumismo, beleza? Já repararam que você vai, por exemplo, num fast food, numa lanchonete, um McDonald's, uma coisa do tipo, a maior parte daquilo que você recebe na mesa é resíduo, né? O lanche mesmo é pequenininho, o refrigerante é bastante, né? Mas o refrigerante vem em embalagens, tá? E aí você tem um monte de saquinhos, um monte de sacolinhas, um monte de papéis, um monte de, enfim, de resíduos que serão descartados. E isso, pense, né, uma compra de supermercado, por exemplo, né? Grande parte daquilo que você leva para casa, você descarta. Nas cidades, é preciso se adequar locais para o descarte desse lixo, tudo bem? Desses resíduos sólidos, tá? Isso é super importante. Bom, é aí que nós temos a questão da destinação dos resíduos sólidos. Este é o grande problema. Ou seja, as cidades, além do grande volume de resíduos gerados, tá? As cidades elas têm que dar um jeito de guardar esses resíduos, né? Ou seja, tem que destinar esses resíduos. Existem várias destinações. Por exemplo, a reciclagem, por exemplo, a incineração, por exemplo, a reutilização, tudo bem? Então são formas de você destinar. Porém, a maior parte desses resíduos vai para o lixo, tudo bem? É aquele lixinho que a gente coloca lá fora para o caminhão passar e pegar, beleza? Recolher e destinar. Aí existem algumas formas de destinação, beleza? Nós temos o chamado lixão, nós temos o chamado aterro controlado e o aterro sanitário. Aqui eu trago duas imagens, uma de um lixão e uma de um aterro sanitário, tá? O lixão, pessoal, é quando você descarta o lixo numa montanha de lixos, digamos assim, sem critérios, né? Então você vai amontoando o lixo numa determinada área da cidade, né? Sem critérios. Percebam aqui na imagem, ó. Então é uma montanha de lixo. Aí essa máquina ela vai tentando compactar, vai tentando de alguma forma organizar, pessoas catando o lixo, né? Animais, enfim. Então você tem um acondicionamento inadequado. É uma montanha de lixo, se faz normalmente numa região mais distante da cidade, né? Porque é muito desagradável, tá? Tanto visualmente quanto do ponto de vista ecológico, ambiental, né? E do ponto de vista social também, né? Ou seja, aqui você tem a decomposição desse lixo, a decomposição da matéria orgânica presente nesse lixo e a decomposição de outros elementos, como o plástico, como, por exemplo, produtos de limpeza, como, por exemplo, sei lá, pilhas e baterias, né? Enfim, tudo aquilo que é descartado. E aí você tem a formação do chamado chorume,
tá? Lembra o que é o chorume? Chorume é um caldo grosso, viscoso, né? Mal cheiroso ao extremo, que escorre, tá? E esse chorume ele vai, obviamente, contaminar o solo, contaminar a água, tá? Existe até um outro conceito, né, que também já apareceu em vestibular, que eles chamam de necrochorume, tá? Que é a decomposição de corpos, nesse caso, né, nas regiões próximas aos cemitérios, beleza? Isso cria problemas também de contaminação da água. Bom, como solucionar isso? Como resolver isso? Ora, você tem alguns caminhos. O chamado aterro controlado, ainda não é esse aqui, tá? O aterro controlado, você abre um buracão, tudo bem? E aí você coloca o lixo ali, tá? Então você não tem, na verdade, um cuidado, tá? Mais expressivo, mais significativo para poder acondicionar esse lixo. Você faz um buracão, coloca o lixo e fecha esse buraco, tampa esse buraco, beleza? O aterro controlado, ele também vai gerar o chorume, tá? Se você não tiver uma forma de escoamento, ele vai gerar esse chorume e vai criar problemas. Aí vem o aterro sanitário. No aterro sanitário, você já tem um controle muito maior, uma preocupação muito maior com a decomposição do lixo, com os efeitos, né, que o lixo pode trazer. Então, olha só, aqui eles abrem um buraco enorme e aqui eles estão impermeabilizando essa área, impermeabilizando esse solo. Isso significa que o chorume não vai infiltrar. Aqui eles vão canalizar esse chorume e ele será levado a uma estação de tratamento. Ou seja, esse chorume ele vai, obviamente, ou melhor, ele não vai chegar até o ambiente na sua forma natural. Ele vai, consequentemente, ser tratado, tudo bem? E aí você elimina a possibilidade de contaminação. Aqui também você tem a instalação de dutos, né, canos, para poder captar ou eliminar os gases provenientes do processo de decomposição. Esses gases, eles, inclusive o metano, né, eles podem gerar energia, tá? Os grandes aterros, né, sanitários, eles possuem usinas, né, de geração de energia que, enfim, são capazes de iluminar aí cidades até que significativas, beleza? Bom, então nós temos, repito, uma forma de acondicionamento absolutamente inadequada, que é o lixão, e a forma de acondicionamento ou de destinação do lixo, que é o aterro sanitário, enfim, muito mais adequada, beleza? Aqui, pessoal, eu coloco a Lei 12.305 de 2010, chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela já caiu algumas vezes em vestibulares, tá? Então, é a política nacional, no caso brasileira, né, obviamente, para se tratar o lixo, né, os chamados resíduos sólidos. E coloco alguns pontos importantes, né, que essa lei propõe. Primeiro, olha só, a base, né, a razão essencial para a geração de lixo que nós promovemos, ou seja, práticas de consumo sustentável, né? Diminuir o consumismo, consumir aquilo que é necessário, consumir aquilo que é essencial. O incentivo à reciclagem e à reutilização, porque você reduz a quantidade, reduz o volume de lixo, né, que será destinado ao lixão, ao aterro, enfim. A destinação ambientalmente adequada, nesse caso é o aterro sanitário, tá? Isso é muito importante. Então, todos os municípios brasileiros, eles obrigatoriamente deveriam ter aterros sanitários. Por que eu uso dessa forma? Deveriam, porque nem todos têm, tá? Isso é bem importante também, tá? Do último dado que eu vi, metade dos municípios brasileiros, metade das cidades brasileiras possui aterros sanitários. Havia um prazo, tá? A lei é de 2010, havia um prazo até 2015, né, para que todos os municípios, todas as cidades se adequassem, construindo seus aterros sanitários. Isso não aconteceu e esse prazo foi estendido até este ano, tudo bem? E com certeza não foi cumprido também, tá? E outros dois conceitos importantes, que são os conceitos de logística reversa e responsabilidade compartilhada. O que é a logística reversa, pessoal? É o caminho contrário, tudo bem? Ou seja, é do consumidor até o produtor, tudo bem? Então, por exemplo, pilhas e baterias. A gente consome a pilha e bateria de celular, uma pilha, alguma coisa do tipo. E aí a gente faz o caminho contrário até que ela chegue
no fabricante e o fabricante a destine adequadamente, tudo bem? Então a gente devolve para um posto de coleta, uma loja, por exemplo, aí essa loja devolve para o distribuidor e o distribuidor faz chegar até o produtor, tudo bem? A indústria, né, a fábrica que a produziu, e aí ela vai destinar adequadamente. E a responsabilidade compartilhada, todos somos responsáveis pelo lixo que geramos, desde o produtor até o consumidor final, tudo bem? Então esses são os principais pontos propostos pela chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Coloquei aqui, repito, porque já foi objeto de vestibulares. As enchentes, os alagamentos, né? Super importantes também. Sempre a gente recebe informações, a gente recebe imagens, né? A gente vê imagens, né? Reportagens, coisas do tipo sobre enchentes e alagamentos. São muito comuns, tá? Essa imagem aqui, pessoal, à direita é São Paulo, tudo bem? E essa imagem aqui é Poços de Caldas, tá? Aqui pertinho da gente, que viveu esse problema há poucos anos, beleza? Perceba aqui, ó, bem no Natal, né? Final de ano. Bom, então o que nós temos, pessoal? Super importante, olha só. Primeiro, nós temos um clima, né, que concentra chuvas num determinado período, que é o chamado clima tropical. Então, as chuvas, elas são abundantes e concentradas num curto período de tempo, que é o verão, tudo bem? Por isso aqui, ó, o Natal, né, final de ano, começo de ano, até ali março, né, de dezembro até próximo a março, nós temos muitas chuvas. Então você tem um grande volume de água concentrado num curto período de tempo. E aí vem os problemas, né, próprios das cidades. Então esse aqui, o clima tropical, as chuvas concentradas no verão, é um fator de ordem natural, tudo bem? Fator de ordem natural. Agora nós temos os fatores de ordem social, tudo bem? Ou seja, a impermeabilização do solo, asfalto, concreto, tudo bem? Isso diminui a infiltração, né? E ao diminuir a infiltração, você tem um maior escoamento superficial da água, que nós chamamos popularmente de enxurrada, né? A remoção de áreas verdes, que também vão cumprir o mesmo papel. As áreas verdes promovem a infiltração dessa água, tá? A ocupação dos vales dos rios, chamadas várzeas. O que significa isso? Ora, pessoal, para aumentar a capacidade de ocupação das cidades, para construir avenidas, ruas, casas, habitações, né? Enfim, nós ocupamos todos os espaços possíveis, inclusive as margens dos rios, ok? E os rios possuem uma dinâmica natural, que é a dinâmica de cheias e vazantes. No período das chuvas, os rios enchem, são as cheias, tá? No período de estiagem, tá? Os rios diminuem o volume, ok? Então você tem aquilo que se chama, né, de área de ocupação permanente, tudo bem? Que é onde o rio percorre naturalmente. E você tem as chamadas áreas de ocupação ou de vazão periódicas. Quando chove, o rio enche e se espalha, tudo bem? Ocupa áreas nas margens. Nós ocupamos essas áreas, tá? Repito, com avenidas, com casas, né? Enfim, indústrias, nós construímos nessas áreas. Então, quando o rio enche, a água ocupa essas regiões. A alteração da dinâmica natural dos rios, né? Os rios são canalizados, são retificados, são estreitados, tá? E aí eles passam a não comportar mais o volume no período de cheias, o volume de água no período das cheias. E aí eles vão extrapolar, eles vão encher, né? Enfim, e vão extravasar, beleza? E a sobrecarga dos sistemas coletores, né? Ou seja, os sistemas que dariam vazão a essa água são sobrecarregados, fazendo uma associação com o tema anterior, né? Por exemplo, com o lixo, beleza? E aí nós temos, repito, todas as condições para o alagamento. Então, o alagamento, ele é até certo ponto natural, né? Uma dinâmica hídrica natural, mas ele é potencializado pela forma como nós construímos as cidades, beleza? Para encerrarmos aqui, os deslizamentos de encostas, né? Os escorregamentos de encostas, tá? Que também possuem fatores naturais. Isso é muito importante, beleza? Que fatores naturais são esses? Que eu quero dizer?
Uma encosta, quando ela desliza, um morro, quando ele desliza, pessoal, faz parte da dinâmica geomorfológica, da dinâmica do relevo, da dinâmica natural, tudo bem? Bom, então, o que representa isso? Nós temos um relevo, no nosso caso eu falo da nossa região, tá? Um relevo, pessoal, composto por planaltos e serras, denominadas planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, de acordo com a classificação do professor Jurandir Rossi, beleza? Bom, isso na prática significa o seguinte, que é um relevo acidentado, né? Caracterizado como mares de morros, serras e escarpas. Então, é um relevo naturalmente acidentado. Lembram do regime de chuvas? Chuvas concentradas no verão. Então, vão juntando as coisas. Relevo acidentado, chuvas concentradas no verão. E uma estrutura geológica que tem uma base cristalina, rochas cristalinas, que são impermeáveis, e uma cobertura sedimentar que é permeável. Então a ideia é simples. Essas chuvas, elas vão infiltrar até um determinado ponto, porque a partir dali a rocha é impermeável. Essa rocha sedimentar da superfície, ela vai concentrar, ela vai encharcar, ela vai saturar, e aí ela descola dessa rocha cristalina. Por isso que você tem o deslizamento. Legal? Então você tem uma rocha na base que não absorve a água e uma rocha na superfície, uma cobertura sedimentar, um solo que ele absorve essa água toda. Tudo bem? Aí ele chega a um ponto de saturação, ela descola e escorrega, beleza? Então esses fatores todos, eles contribuem naturalmente para os deslizamentos de encostas. Bom, agora nós temos os fatores de ordem social, tudo bem? Ou seja, a forma como nós construímos as cidades. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que muitas pessoas, elas ocupam essas áreas onde os deslizamentos ocorrem de forma natural. Por quê? Lembram que nós comentamos, as cidades crescem de forma desenfreada, as cidades crescem de forma desorganizada, sem o planejamento, elas não conseguem abrigar a todos e parte das populações ocupa determinadas áreas propensas a esse tipo de evento. Legal? E aí eu coloco aqui alguns exemplos, né? Percebam essa habitação aqui, ó, absolutamente em área de risco, tudo bem? Aqui embaixo, ó, essa aqui, onde ocorreu um grande deslizamento. Aqui, ó, pessoal, eu esqueci o nome dessa rodovia, mas enfim, descendo ali para Santos, né, Baixada Santista, tá? E aqui é Rio de Janeiro, Angra dos Reis, né, que também sofreu aí um grande deslizamento há alguns anos, com muitas mortes, tá? Então, repito, o deslizamento, ele é natural, faz parte da dinâmica natural, da dinâmica do relevo, só que ele se torna um grande problema, um grave problema, tá? Devido à forma como as cidades se estruturam, beleza? Bom, pessoal, então é isso, né? A gente consegue aqui melhorar um pouco a nossa explicação, tá? Isso é super importante, porque eu mandei essa apresentação para vocês, mas eu ainda não tinha me organizado aqui de uma forma para poder explicar, né? Para eu conseguir chegar até vocês e, enfim, explicar todo esse conteúdo, beleza? Então aqui são as aulas 10, 11 e 12, tá? Eu mandei uma resolução também para vocês, eu tirei uma foto aqui da minha apostila, né, que vem com as resoluções comentadas dos exercícios, tá? Qualquer dúvida sobre os exercícios, pode mandar uma mensagem, né, que eu estou à disposição. Belezinha? Juventude, um abraço, cuidem-se.